Shalom. Se existe uma mentira que atravessou séculos e contaminou púlpitos, catecismo e até o imaginário popular, é esta: Satanás reina no inferno. Mas isso é uma mentira, uma heresia travestida de tradição. A Bíblia nunca disse isso, e hoje eu vou te provar. A maioria dos cristãos fala sobre o inferno como se fosse um único lugar literal cheio de fogo eterno, onde Satanás governa como se fosse um monarca demoníaco. Mas a verdade é que essa ideia nunca existiu na Bíblia. Ela foi fabricada séculos depois, misturando tradição pagã, literatura medieval e iconografia ocidental. Na Escritura, encontramos 4 palavras diferentes, cada uma com seus significados distintos. Sheol é o termo hebraico para o mundo dos mortos, um lugar de sombras, silêncio e inconsciência. Hades, equivalente grego do Sheol, sem qualquer conotação de punição eterna. Gehenna, referência ao Vale de Rinom, um lugar real fora de Jerusalém, associado a julgamento, usado por Jesus como metáfora escatológica para condenação. Tártaro, expressão grega usada uma única vez no Novo Testamento, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, descrevendo o abismo onde os anjos caídos estão presos e não Satanás. Nenhuma dessas palavras descreve o inferno popularizado pelas pregações sensacionalistas ou filmes de Hollywood. Se você nunca ouviu isso na sua igreja, talvez não esteja ouvindo pregação bíblica, mas teatro com roupagem teológica. A Escritura é cristalina, meus irmãos. Em Jó capítulo 1, versículo 2, Satanás circula pela terra. Em Mateus capítulo 4, ele tenta o Filho de Deus no deserto. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele anda em derredor buscando quem possa tragar. Em Apocalipse capítulo 12, ele é lançado à terra, não ao inferno. Quem diz que Satanás governa o inferno está pregando contra a Bíblia. Na verdade, o diabo está mais perto de você do que você imagina, atuando aqui e agora, nesse mundo. Se há um texto que destrói literalmente, sem piedade, a ideia de que o diabo já está no inferno, é Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas atenção, no grego original a palavra usada é bletesetai, que não é um passado nem um presente, é futuro passivo. O que isso significa? Que o diabo ainda não foi lançado. Ele não está no lago de fogo. Ele será lançado, e será lançado por outro agente, não por si mesmo, não como alguém que governa, mas como condenado, derrotado e arrastado. Quem estará lá com ele? A besta, o falso profeta, a morte e o próprio Hades. Tudo que se opôs ao reino de Deus será finalmente destruído, mas ainda não foi. Satanás não reina em chamas. Ele trepida em antecipação ao julgamento que virá. Outro erro comum é chamar o lago de fogo de inferno, como se fossem sinônimos. Mas o texto bíblico separa claramente os dois, meus irmãos. O Hades será lançado dentro do lago de fogo. O inferno, como muitos imaginam, será lançado no juízo final. Ou seja, nem o inferno é eterno em si. A eternidade pertence ao fogo escatológico preparado para o diabo e seus anjos, não ao folclore medieval. Bletesetai é uma bomba teológica. Está no futuro. Não aconteceu ainda. É passivo. Satanás não decide nada. Ele será lançado por uma autoridade superior, pelo próprio Deus. É um verbo de juízo irreversível. Não há trono, não há poder, apenas condenação. Se não vem da Bíblia, então de onde surgiu essa ideia de inferno? Vocês já ouviram falar de Dante Alighieri? No século XIV, congelou Lúcifer no fundo do inferno, como em sua Divina Comédia. John Milton, no século XVII, o entronizou como soberano rebelde em Paraíso Perdido. Esses poetas, não os profetas,
catequizaram a imaginação cristã. A consequência, milhões de cristãos acreditam mais na ficção literária do que na revelação divina. Satanás não é rei, ele não tem coroa, não tem trono no inferno. Ele foi desarmado na cruz, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15, limitado pelo poder soberano de Deus e caminha para o juízo final. O inferno não é o seu palácio, é a sua prisão eterna. Você percebe a gravidade disso? Se a sua fé foi moldada pela imagem de um diabo reinando em chamas, você foi discipulado pela literatura medieval, não pela palavra do Eterno. E aqui fica a minha provocação: você vai continuar defendendo uma mentira confortável? Ou vai ter coragem de abraçar a verdade bíblica, ainda que ela destrua tradições de séculos? Neste canal, nós não poupamos mitos. Aqui a verdade vem nua, áspera e cortante. E se isso te incomoda, é porque você finalmente está sendo confrontado com a Bíblia e não com folclore. Até o próximo vídeo, compartilhe com alguém, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e Lehitra outro. Bye bye.